sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que condenou os 3 primeiros réus dos ataques do 8 de janeiro. Essa decisão saiu ontem, né? Penas que variam de 14 a 17 anos de prisão, mas que ainda seguem com bastante repercussão, né? Será que essas penas foram altas demais? Não foram? Por isso a gente recebe mais um jurista aqui para a gente poder discutir, refletir sobre isso. E os nossos colunistas de hoje estão comigo aqui hoje. Cadê todo mundo na tela? Pode colocar. Olha lá, o professor Couto, Ricardo Couto conosco. Olá, Couto, bom dia. Bom dia, bom te ver. Miguel Reale Júnior, jurista que sempre vem aqui nos ajudar aqui. Olá, professor. Obrigado. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiola. Bom dia a todos. E a nossa maravilhosa Madeleine Laxco, que sempre participa às sextas-feiras. Olá, Madá, bom dia. Bom dia, Fabiola, Couto, querido. Professor Miguel Reale, um prazer ter o senhor aqui. Vamos lá, estou muito curiosa para ouvir o professor Miguel Reale. E aí, foi exagerada, não foi? 17 anos é muito, é pouco? Em que lado o senhor está nessa história, professor? Fabiola, não é questão de lado. O problema todo é que o único voto, a meu ver, correto, foi o voto do ministro Barroso. Por quê? Porque houve condenação por 4 delitos. A questão não está na pena, a questão está em ter se é considerado a prática de 2 delitos que, na verdade, devem constituir um só. Os 2 delitos são os delitos de tentativa de abolição do Estado de Direito pela restrição do exercício de poderes constitucionais e a tentativa de golpe de Estado. Ora, falta técnica penal na análise desse fato. O primeiro fato, ou seja, a tentativa de abolição do Estado de Direito pelo impedimento ou restrição de poderes, neste caso, se constituiu num crime meio para um crime fim, que é a tentativa de golpe de Estado. Pode haver o crime de tentativa de abolição do Estado de Direito isoladamente quando se tenta proibir, por exemplo, o exercício do Poder Judiciário. Mas, nesse caso, foi a tentativa, foi a invasão concomitante dos 3 poderes, com uma finalidade que era o golpe de Estado. Estavam todos abrindo o caminho para que houvesse uma intervenção militar e se decretasse uma lei de lei e ordem e se destituísse. Eles não foram lá para fazer baderna, não foram lá para evitar que este ou aquele poder constituído deixasse de funcionar. A ideia era abrir o caminho para impedir a continuidade do governo Lula. Tem que ser visto tudo como um conjunto. Onde estavam estes baderneiros que entraram lá? Eles não foram lá para fazer baderna só. Eles estavam nos acampamentos, nas beiras, nas frentes dos quartéis, onde vicejava a ideia da intervenção federal. Não falavam muitas vezes intervenção militar, falavam intervenção federal. Todos eles estavam lá na expectativa de acabar com esse governo de esquerda que vai destruir o Brasil. Então, a abolição concomitante dos 3 poderes constituídos era um crime meio para um crime fim, tentativa de golpe de Estado. Portanto, eu acho que é uma duplicação punir-se pelos 2 crimes. O crime de golpe de Estado absorve o crime de tentativa de limitação do Estado de Direito. É uma técnica do direito penal consistente no conflito de normas, em que uma norma absorve a outra. Há uma consunção. Portanto, a pena é mais elevada porque somaram-se as penas dos crimes de abolição de Estado de Direito, a crime de tentativa de golpe de Estado, a outros crimes de dano e crimes de destruição do patrimônio público. Portanto, a pena, considerada a existência desses 2 crimes e não absorção de um crime por outro, a pena não é irrazoável. O não razoável é punir esse fato por 2 normas, quando, na verdade, um desses fatos é absorvido pelo outro. Essa é a técnica e esse foi o voto do Barroso, que me parece o voto correto, certo, e que redundaria aí numa redução dessa pena, não é? Para uma pena justa, porque o crime é um só. A finalidade é que deve prevalecer na análise da configuração
das circunstâncias, não é? Então seria uma pena consistente, como propõe o Barroso, mas não a somatória, que eu acho que é tecnicamente indevida. Não é nem uma questão de análise de quantidade de pena, mas de falta de técnica penal. Professor, já que o senhor está falando disso, tem um ponto que eu não entendi, porque nessa coisa toda, para mim, quem teve a atitude mais grave que eu vi nessa baderna toda que foi armada no Brasil foi aquele pessoal que tentou explodir um caminhão de combustível na entrada do aeroporto. Aquilo ali, eu vejo até como não sei se isso existe no direito, mas como uma tentativa de um ato terrorista. Porque você explodir um caminhão de combustível é uma coisa. Por que aqueles pegaram penas de 5 a 9 anos e esses outros de 17? Eu não entendi. Não é terrorismo, porque terrorismo, pela lei brasileira, que é mal feita, terrorismo é praticar atos de violência por razões de discriminação. E, nesse caso, não é discriminação. Não é? É um caso de tentativa de golpe de Estado. Eu creio que a pena que eles receberam é por aquele ato de sabotagem. Né? Foram processados e condenados por sabotagem. E, portanto, é um fato isolado de sabotagem. Os invasores dos prédios praticaram vários outros crimes que não só a tentativa de golpe de Estado. Nesse caso, a pena foi maior, até porque, como eu já disse, somaram-se os dois crimes de tentativa de abolição do Estado de Direito e de tentativa de golpe de Estado. Eu acho que só existe golpe de Estado, que a tentativa de restrição de poder constitucional é absorvido pelo crime de golpe de Estado. Mas somaram-se, por isso que a pena é maior. E esses outros, no caso do caminhão, junto do aeroporto de Brasília, foi um crime de sabotagem. Não era uma tentativa de golpe de Estado, era uma sabotagem, um crime de sabotagem. Mas não é terrorismo, porque a lei brasileira foi mal feita. Não estabeleceu o terrorismo político, porque disseram, vão criminalizar os movimentos sociais. Então não vamos estabelecer que haja terrorismo quando é feito com finalidade política. Mas o terrorismo é mundialmente reconhecido como ato de violência com finalidade política também. E tiraram a finalidade política do crime de terrorismo. Então, a legislação brasileira, feita assodadamente, não prestou atenção naquela que é a tendência universal de caracterização do crime de terrorismo como finalidade política. Vai lá, professor Couto, quer fazer pergunta a ele? Sim, claro. Doutor Reale, obrigado por ter vindo. Tempos que a gente não se via. Fazer uma pergunta bem simples para o senhor. Se os pés de chinelo que foram condenados essa semana pegaram de 17 anos, que foi a pena do Moraes, a 14 anos, que foi do Barroso, se não me engano, né? Quantos anos poderão pegar os mandantes políticos, os políticos civis e os militares? Qual é a pena máxima que os responsáveis principais podem pegar? Veja, Couto, nós não podemos fazer uma distinção. Grande parte não eram os orientadores, os fomentadores, os financiadores. Orientadores, financiadores terão a pena majorada, porque isso consta do Código Penal como circunstância agravante, no artigo 62 do Código Penal, aquele que orienta, que é o mandante do crime, deve ter uma pena majorada. E também tem uma responsabilidade maior pelo seu grau de influência e determinação do comportamento de outros. Não é? Portanto, a pena deverá ser, a meu ver, com relação àqueles que financiam, que orientam e que propulsionam a prática delituosa, a pena tem de ser maior. Agora, essa massa que invadiu, não se pode pegar num crime dessa natureza as ações individuais. Eles respondem pelo conjunto, eles respondem pelo contexto. Deve haver um contexto ampliado, que deve se levar em consideração desde do ambiente e das ideias e das propostas que vicejavam nos acampamentos nas frentes dos quartéis, para ver que eles estavam querendo realmente uma intervenção federal, eles não estavam lá para fazer baderna só. Não é? E os atos de todos
é o ato de cada um. Ou seja, cada um que participava aderia aos atos dos outros como se fosse próprio. É um chamado um crime de multidão. É como um linchamento, como um crime de rixa. Os atos de um não devem se individualizar. Fulano quebrou o relógio, fulano quebrou uma porta. Não. Na verdade, todos estavam conjuntamente participando da mesma ação, com a mesma finalidade, que era abrir a porta para que houvesse uma intervenção militar, porque não queriam a continuidade do governo Lula. Então, esses estão todos dentro da mesma categoria. E, separadamente, aqueles que financiavam, aqueles que organizaram, devem ter a sua pena majorada, porque assim está previsto e realmente a responsabilidade é maior, a reprovação desses atos daqueles que orientam e propõem e propulsionam os fatos tem que ser maior. É uma maior reprovabilidade. Eticamente, é mais reprovável o ato daquele que conduz a ação do que aquele que executa a ação. Esse caso, É isso, professor Miguel Reale. O coach, isso que você está tratando, a gente falou agora há pouco aqui no All News com o subprocurador, o Carlos Frederico. Foi uma ótima entrevista no qual ele esclareceu exatamente isso, porque muita gente está perguntando, né? Poxa, e Bolsonaro, ele nem denunciado ainda foi, né? E a grande questão, será que ele vai ser julgado? Há possibilidade de julgamento, ele primeiro precisa ser denunciado. E o que o subprocurador da República nos disse, exatamente neste ponto que você está tratando, o coach e o professor Miguel também, é que a lista dos mandantes, dos financiadores, ela é enorme. A lista daqueles que ainda serão denunciados, ela é enorme. Então, o que a gente pode entender, professor Miguel Reale, é que isso está apenas começando, né? Há uma grande possibilidade disso realmente chegar a Jair Messias Bolsonaro. É isso, professor? Pode chegar dependendo das provas que vierem a ser carreadas, dependendo dos WhatsApps, das comunicações que estão sendo descobertas nos aparelhos de telefonia do Mauro Cid ou de outros, ou seja, a demonstração da participação direta do Bolsonaro como um dos industriadores, um dos condutores do fato. Por enquanto não apareceu, mas é possível que apareça. Já apareceu de várias outras pessoas que eram os financiadores. E a persecução penal faz isso, ela investiga e tem meios e modos de conseguir chegar efetivamente àqueles que eram os patrocinadores, os promotores e os beneficiados com o golpe que estava sendo desejado. Mas que havia a tentativa de golpe, havia. Não estavam lá para impedir que houvesse o funcionamento do judiciário. A tentativa era que houvesse realmente a deposição do governo e a instalação de um governo de salvação nacional, entre aspas, que era propagada nos acampamentos às beiras dos quartéis. Ô, professor, eu queria tratar também um pouquinho... pode ir, Madá, vai você primeiro, depois eu... Esse julgamento, eu queria saber a opinião do professor sobre um ponto que tem sido muito debatido no meio jurídico, que é a adequação do foro. Porque no artigo, se eu não me engano, 102 da Constituição, é onde diz que tipo de caso é julgado pelo Supremo. E existem duas correntes, uma que diz que não deveria ser julgado lá e outra que diz que deveria. De que forma o senhor vê isso? Muito importante essa sua pergunta. Na verdade, o que justifica a competência do Supremo Tribunal Federal, que se estende também ao caso dos relógios, é o caso da fake news. O que se demonstra é que existe uma organização criminosa que atuava em várias frentes, em várias vertentes, e que, portanto, a prova de uma está relacionada com a existência do fato de outra investigação. São investigações que se cruzam. E esse cruzamento faz com que exista uma dependência probatória. Ou seja, a prova de um interfere na prova do outro. É a razão do que se estabelece uma extensão da competência. Multi-ofertas Claro, só até domingo. Motorola Edge 40 com Claro 5G+, em 24 vezes de R$ 63,00 sem juros e com o dobro de internet no Multi. Vá até uma loja Claro e aproveite. Supremo Tribunal Federal.
não é a qualidade da pessoa ou da função exercida pelos réus que justifica a competência do Supremo. O que justifica a competência do Supremo é que se entende que existe um conjunto de fatos que se interrelacionam. Portanto, existe uma organização criminosa que atua, seja na venda de relógios, passando dinheiro para Bolsonaro. Hoje já tem uma notícia de que o Mauro Cid teria, a Veja dessa semana agora, de hoje, traz a notícia de que a Mauro Cid conta na sua delação que deu o dinheiro da venda dos relógios para o Bolsonaro. Portanto, vejo, é todo um conjunto de fatos que se interrelacionam. Não é? Então, e esses fatos do Mauro Cid vendendo relógio, ao mesmo tempo ele está ligado ao projeto de ato institucional que estava com o ministro da Justiça, ex-ministro da Justiça, e que o Mauro Cid também trazia no seu iPhone. Ou seja, esses fatos se justificam estarem na competência do Supremo Tribunal Federal porque eles constituem um todo, têm o mesmo contexto. E a prova de um relaciona-se com a prova de outro. Professor Reale, posso fazer uma pergunta? Pode falar? Pode. Gabriel? Pode falar, coach, pode falar. Se o senhor fosse convidado, professor Reale, a fazer a defesa do ex-presidente Bolsonaro, o senhor aceitaria? E se aceitasse, o senhor acha que seria defensável? Em que o senhor basearia a defesa do Bolsonaro? Bom, eu estou absolutamente impedido de fazer a defesa do Bolsonaro. Eu escrevi um livro chamado Bolsonárias, que reúne 46 artigos, que foi uma batalha mensal que eu fiz durante 4 anos contra o Bolsonaro. Eu fui contra o Bolsonaro sempre, até no julgamento do impeachment. A primeira manifestação minha no Senado foi de contestação e de solidariedade às famílias. Eu que tinha sido presidente da Comissão de Mortes Desaparecidos Políticos do regime militar, não podia admitir uma justificativa como ele fez no voto que ele deu no impeachment. Portanto, eu tenho uma mais absoluta ojeriza ao Bolsonaro, jamais conseguiria vencer o meu sentimento pessoal para defendê-lo. Não, seria internamente incompatível. Né? Eu tenho um impedimento de sentimento que não permitiria, e por isso também não avanço nenhuma possibilidade de defesa. Não me interessa realmente pensar e dar subsídios para a defesa do Bolsonaro. Esse coach. O professor, eu queria falar um pouquinho também sobre o clima um pouco do julgamento de ontem, a postura, né, de Alexandre de Moraes, também de André Mendonça, e também dos advogados, né? Eu acho que dos advogados, eu acho que é algo bem que está em discussão agora. O advogado criminalista, o Henri Katwinkel, não sei se é assim que fala, ele foi expulso do Partido Solidariedade após atacar os ministros do Supremo Tribunal Federal durante a sustentação oral. Aliás, há pouco também o vice-presidente do partido, Paulinho da Força, diz que pediu ao Solidariedade para que analise também a situação e o comportamento dele nesse julgamento, dizendo que ele envergonhou o partido, expôs o partido ao ridículo, e ele está querendo uma representação. Eles querem abrir lá uma representação contra ele no departamento jurídico do Solidariedade, contra o advogado. A gente separou aqui um dos trechos que também está repercutindo, que é quando ele ataca Alexandre de Moraes, e aí ele faz a confusão ali entre o Pequeno Príncipe e o Príncipe de Maquiavel, e aí Alexandre de Moraes dá a resposta. Vamos assistir. Conseguimos entender, porque parece que estão sendo usados como diz o Pequeno Príncipe, os fins justificam os meios, e podemos passar por cima de todos. Maquiavel, os fins justificam os meios. Aí vem o Alexandre de Moraes, que não se conteve e falou: presidente, é patético e medíocre. Eu repito, é patético e medíocre que um advogado suba à tribuna do Supremo Tribunal Federal com um discurso de ódio, um discurso para postar depois nas redes sociais que veio aqui agredir o Supremo Tribunal Federal. E só não seria mais triste, ou só é mais triste, porque ainda confundiu o Príncipe de Maquiavel com o Pequeno Príncipe, de Antonieta de Saint-Exupéry, que são obras que não têm absolutamente nada a ver.
E aí, professor Miguel Reale Júnior, como jurista, né, como é que o senhor vê o comportamento dos advogados nesse julgamento de ontem? Teve também a advogada que chorou ali ao fazer a sua sustentação também. Tem esse trecho? Vamos assistir também esse trecho, que aí o professor já emenda tudo. Vamos assistir. Eu presenciei uma coisa que me entristeceu muito, porque eu me deparei com a corte que deveria guardar a Constituição, não respeitá-la. Todos aqui têm conhecimento muito mais vasto que o meu, mas eu tenho conhecimento do meu caso, do meu processo. Me entristeceu por uma parte, porque na primeira vez que eu venho, me sento como advogada, eu sou, no primeiro dia de audiência, ignorada pelo PGR, pelo ministro relator, que sequer nos cumprimentou. Boa tarde a todos, esqueci os advogados. E aí, professor Miguel Reale, essa daí foi a advogada Larissa de Araújo. Como é que o senhor vê o comportamento dos advogados nesse julgamento e também essa forma como Alexandre de Moraes, ele atacou, né, de certa maneira, chamou de medíocre e patética a defesa do advogado? Não deixa de ser medíocre, não é? Mas eu vejo que os advogados assumiram a posição dos seus clientes e estão olhando para as redes sociais, como o Alexandre de Moraes destacou, porque ao invés de fazer a defesa dos seus clientes, resolveram atacar o inimigo, e o inimigo é o Supremo Tribunal Federal. Essa é a tática da direita, é a tática de qualquer totalitarismo digital hoje em dia, é eleger um inimigo e atacar esse inimigo para a satisfação do público digital que está lá a ser satisfeito com a alimentação do ódio. Foi exatamente isso. Ao invés de defender os seus clientes, resolveram entrar no jogo da polarização e de atacar o Supremo Tribunal Federal e não de se fazer a defesa dos seus clientes. Portanto, eu acho que o Alexandre de Moraes destacou bem. Trouxeram para a tribuna o discurso do ódio. Trouxeram para a tribuna o discurso que sempre presidiu a atitude dos seus clientes, que foi a atitude de estabelecer a existência do inimigo a ser destruído, e esse inimigo se apresentou, inclusive, na sustentação oral. Ou seja, eu acho entristecedor para a advocacia. Eu, como advogado, me sinto realmente também muito chocado com aquilo que aconteceu, que é um demérito à advocacia. E o comportamento do Alexandre de Moraes, o senhor achou um pouco exagerado, por exemplo? E também teve aquela questão do bate-boca dele com o André Mendonça, né? E que ele foi para cima. O André Mendonça estava falando, ele pegou o microfone e falou: não tô acreditando que você está vindo com esse discurso terraplanista. Foi o que ele falou para um colega dele de Supremo Tribunal Federal, né? Faz parte isso, professor Miguel Reale? O senhor acha que Alexandre de Moraes passou um pouco do ponto aí ou não? Pode ser que tenha passado do ponto, mas o conflito e a discussão entre os ministros é fato que não é excepcional, não é? Havia ministros de extremo relevo jurídico, como, por exemplo, o Nelson Gria, que era um debatedor, um Aliomar brasileiro. São pessoas que são gladiadores, são combatentes na defesa das suas ideias, das suas posições. Mas eu creio que Alexandre de Moraes está também envolvido emocionalmente nesse caso, de certo modo. Ele teve várias angústias decorrentes da perseguição aos seus familiares. Basta lembrar o que aconteceu no aeroporto de Roma. Eu creio que isso pode influenciar um pouco no seu ânimo, no seu espírito, indo além da cortesia que muitas vezes deve presidir o relacionamento. Mas eu acho que o conflito dentro do Supremo Tribunal Federal já não é anormal.
O Gilmar Mendes muitas vezes é bastante agressivo na defesa das suas posições, das suas ideias. Depende muito do temperamento, da forma pessoal de ação e de comprometimento do ministro com as suas ideias. Não vejo que seja algo anormal. Pelo contrário, já vi debates bastante acalorados do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui. A gente teve, acho que tem uma queda aí com o coach. Obrigada, professor Miguel Reale, pela sua participação ao vivo aqui conosco. Obrigado uma boa tarde ao senhor. Obrigado,